Olá, pessoal. Estamos aqui para debater sobre a neuroplasticidade, uma mesa redonda sobre o assunto, com os integrantes Letícia Tenório, Fávila, Yahana, Lara Régia, Vicente Benedito e eu, Alisson Nogueira. Podemos dar início com o Vicente. Então, como já foi citado por Alisson, nós iremos falar sobre a neuroplasticidade. E, de início, é importante que saibamos que ela é basicamente a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar a determinadas mudanças. E essa mudança ocorre através de quê? Bem, o sistema nervoso ele vai mudar conforme as nossas experiências. Esse cérebro vai se adaptando a essas mudanças e o sistema nervoso é que vai fazendo essas alterações. O sistema nervoso ele está preparado para as modificações baseadas nas vivências, nas necessidades, nos estímulos e até no ambiente em que cada um de nós vivemos. Essa neuroplasticidade ela vai permitir a maleabilidade do cérebro e compensar lesões ou traumas. Também pode ser definida como a habilidade que o nosso cérebro tem de reorganizar esses neurônios e circuitos neurais após algum choque, algum trauma ou alguma lesão. Tem como um ponto importante a possibilidade de regeneração dos neurônios, a criação de conexões sinápticas e também essas conexões elas podem ser mais fortes ou mais fracas de acordo com a prática. Ou seja, se uma pessoa está ali, ela tem a prática de tocar violão, ela tem a prática de tocar piano, aqueles neurônios eles vão ser bem mais conectados, diferentemente se comparar a uma pessoa que não tem essa prática. Ou seja, quanto mais você pratica algo, mais os seus neurônios estarão prontos para aquela prática. Então, a neuroplasticidade é o que permite que o cérebro seja adaptável a mudanças, ou seja, de uma forma maleável. E os caminhos padrões para que os neurônios sigam podem ser alterados com a neuroplasticidade. Eu queria só acrescentar nessa parte que quando a gente fala de neuroplasticidade, né, nessa questão de percorrer novos caminhos neurais, talvez a gente fique pensando se essa neuroplasticidade ela se perde com a idade. E a verdade é que não, né? De fato, ela diminui com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento, mas ela nunca se extingue. Porque, diferente dos neurônios, né, a gente sabe que os neurônios, eles podem sim, eles são perdidos ao longo. A massa cerebral, ela é perdida com o passar da idade, né? Mas e já tem estudos que apontam que o cérebro de um indivíduo de uma terceira idade, mesmo após algum trauma, alguma coisa desse tipo, ele consegue reter a capacidade de plasticidade neural. Então, é por isso que a gente fala muito hoje da importância de colocar essa população, de colocar os idosos em atividades que estimulem os seus neurônios, né? Esse cause um estímulo neural, como atividades, por exemplo, que estimulem o cognitivo, trazendo caça-palavras, trazendo eles para praticar alguma nova atividade, algum novo aprendizado, porque assim isso vai garantir que a gente tenha uma plasticidade compensatória, porque a gente vai aumentar a plasticidade neural, a capacidade de formar novos caminhos, novas sinapses, para compensar a perda neuronal que a gente tem ao longo do tempo. Então, para entender isso, a gente pode comparar o cérebro, por exemplo, com outras partes do corpo. Por exemplo, a gente exercita o nosso corpo para ter um melhor condicionamento físico. E o cérebro é praticamente a mesma coisa. A gente tem que estar sempre exercitando ele para que ele possa estar treinado a pensar, a agir, a ser mais ágil, né? A ter uma melhor como que eu posso falar? Um melhor desempenho. Como os meninos já falaram sobre a importância da neuroplasticidade, é importante também que nós saibamos como é que ela se dá. E ela pode se dar por brotamento ou sprouting, que é quando ocorre um novo crescimento a partir de axônios. E esse novo crescimento ele envolve vários fatores celulares e várias respostas celulares e químicas, e ocorre a formação de novos brotos. Além disso, também há o alongamento desses novos brotos e a cessação do alongamento axonial e a sinaptogênese. Ela também pode se dar, a neuroplasticidade, ela pode se dar também através da supersensitividade da denervação, que é demonstrada no núcleo caudado. Ela ocorre após o processo de denervação, no qual uma célula pós-sináptica ela vai se tornar quimicamente supersensível devido a um desvio na supersensitividade pré-sináptica, causando assim um acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica e também alteração na atividade elétrica das membranas. Uma outra forma que a neuroplasticidade
se dá através da ativação de sinapses latentes. Por exemplo, quando um estímulo importante às células nervosas é destruído, sinapses residuais ou dormentes previamente ineficazes, elas podem se tornar eficientes. Nesse caso, quando ocorre uma lesão, por exemplo, ou uma destruição de um estímulo cerebral, sinapses que até então estavam adormecidas ficam ativas. É como se essas sinapses, antes adormecidas, elas acordassem, entre aspas, para suprir alguma necessidade do indivíduo como forma compensatória. E outro mecanismo também que eu achei bem interessante, que está em fase de testes ainda, é o transplante de células. O uso do transplante combinado com um treinamento adequado demonstra que pode haver uma recuperação através deste transplante, né, associado com programas de reabilitação e assim levar o paciente a uma melhora da habilidade motora. Vamos continuar agora sobre qual a importância da neuroplasticidade. Bem, sua importância está diretamente envolvida com o fato dela permitir adaptação neural a estímulos ou alterações no meio, né? Principalmente em relação ao meio, como lesões, perdas de sentidos especiais, etc. É bom também ressaltar que a plasticidade é igual à maleabilidade, tanto para aprendizado e obtenção de novas funções, como para a regeneração depois de uma lesão, por exemplo. Uma coisa interessante é que partes do cérebro, por exemplo, lobos do cérebro, podem exercer, né, ter as funções de outro caso essas partes não sejam usadas. Para explicar melhor, um exemplo, o lobo occipital, que é o córtex visual de uma pessoa cega, ele pode exercer funções de processamento auditivo ou tátil de uma forma melhor do que pessoas que têm visão. Isso pode ser um dos motivos do porquê essas pessoas cegas têm uma audição melhor, mais apurada, né? E o tato também do que pessoas não cegas. E esse ajuste, essa melhoria, acontece por causa de uma representação mais precisa, uma identificação mais precisa do som que o cérebro de pessoas sem visão consegue. Ou seja, o cérebro dessas pessoas consegue focar e discernir né, as frequências sonoras. No caso de possuir um tato melhor, a explicação também é semelhante. Ou seja, também por causa no caso de possuir tempo melhor, a explicação é semelhante porque essas pessoas também, elas têm uma disponibilidade maior, né, do foco mental para essas sensações, somatosensorial. E um outro motivo também para esses sentidos mais desenvolvidos é o fato de pessoas com visão não precisarem se basear apenas pessoas com visão não precisam se basear apenas na audição, né? Afinal, elas também possuem a visão. Por isso, é como se houvesse uma espécie de equilíbrio. O cérebro divide seu processamento para a visão e a audição, enquanto nas pessoas cegas o processamento pode ser totalmente dedicado, né, voltado para a audição. Bom, a neuroplasticidade ela é muito importante para a aprendizagem durante a infância, porque é por meio dela que as crianças aprendem não só fatores biológicos, como caminhar e falar, mas também fatores sociais, como convivência com outras pessoas, percepção de emoções. Pode falar, Alisson. Um exemplo assim bem básico, né, mas que para deixar mais na mente. Justamente essa aprendizagem engloba também interações sociais, né? Por exemplo, a atitude do bebê chorar porque ele sabe que assim vai ter comida. Justamente nesses mínimos, desde a mais tenra idade, da infância, desde da infância, da fase do bebê, né? A pessoa já tem, de certa forma, uma neuroplasticidade de aprender hábitos, de aprender, de conseguir entender causas e consequências, e assim se forma a aprendizagem e a memória também, né? Eu acho que é válido a gente destacar também que é um processo natural. Muitas vezes a gente liga a neuroplasticidade só a lesões, a uma forma de compensação de lesões, né? A regenerar o sistema nervoso. Mas quando a gente fala da infância, por exemplo, ela é um processo natural que acontece diariamente. Em um texto da revista Forbes, uma frase da neurocientista Tara Swart,
acho que é assim que pronuncia, me chamou muito a atenção, porque ela resume justamente a importância dessa capacidade cerebral, né? E ela diz assim: encorajar a neuroplasticidade do cérebro é a chave para uma aprendizagem e inteligência emocional na fase adulta, o que ajuda a permanecer mais aberto, intuitivo e capaz de superar preconceitos. A neuroplasticidade, ela acontece a partir da constância de estímulos de pensamentos, seja motor ou emocional, e ações comuns, como ouvir, sentir, pensar, respirar, movimentar o corpo. A constância desses estímulos comuns promove a neuroplasticidade. Inclusive, ajuda na inteligência emocional, como na frase da neurocientista, que hoje a inteligência emocional ela é crise de saúde pública. Com tantas pessoas que vivem com ansiedade e outros transtornos mentais, e se tivessem trabalhado, se trabalhassem mais a neuroplasticidade, né, talvez isso poderia ser amenizado. Pode falar, Lara. Não, é que eu achei interessante você falando essa parte, por exemplo, na questão da inteligência emocional e até na quebra de padrões, porque, por exemplo, a gente tem uma crença de que quando o indivíduo adulto, ele está moldado, já que a gente não pode quebrar padrões, quebrar preconceitos. Mas a gente tem que ver que é possível, sim, treinar um cérebro adulto para mudar todas as construções que ele já tem feita, para se tornar mais tolerante, inclusive. Então, a gente vê muito isso nas questões sociais também. Só um gancho lá da nossa fala sobre a neuroplasticidade na infância, né? Eu dei uma pesquisada extra e eu vi que algumas correlações, como, por exemplo, com o surto do Zika vírus no Brasil. Os nascimentos de crianças com microcefalia aumentaram bastante, drasticamente. A microcefalia, ela é uma doença em que a criança nasce com o tamanho do cérebro reduzido, então isso prejudica o seu desenvolvimento e pode ser diagnosticado durante a gestação ainda, né? Então, logo que a criança nasce, é necessário que haja uma estimulação da sua neuroplasticidade, para que ela não fique com sequelas futuras, né? Então, já se tem um estudo embasado nessa parte. E outra relação que se pode ter entre a neuroplasticidade e a infância é na questão do autismo também, que quando ele é diagnosticado cedo, pode resultar em uma melhora significativa no comportamento da criança se os estímulos certos forem aplicados, né? Porque a neuroplasticidade, como já foi dito antes, ela é muito ativa logo na infância. Bem, agora dando continuidade sobre quando a neuroplasticidade entra em ação, né? Bem, só para frisar logo inicialmente, pessoal, a neuroplasticidade entra em ação na infância. Nessa fase da vida é que ela também está mais ativa e mais plástica, né, digamos assim, mais maleável. E novos conhecimentos e comportamentos sociais são absorvidos constantemente. Como falado por Letícia, né, essa fase com certeza é a definidora, até mesmo de caráter. Uma vez eu li uma pesquisa, aliás, que dizia que a maior parte do nosso caráter, da nossa personalidade, está definida até os 7 anos de idade. Após isso, há apenas algumas alterações. Só um adendo, né? E há vários tipos de neuroplasticidade. Pode falar, Letícia? Isso aí que tu falou, só para frisar do caráter, até a neuroplasticidade, ela está envolvida com o caráter, como, por exemplo, também com os preconceitos que o ser humano cria. Eu achei interessante também essa parte, não sabia. Sim, sim. No geral, aprendizado no geral. Memória. Certo. Há vários tipos de neuroplasticidade. A habituação, não é? Que é basicamente até uma coisa fisiológica, como, por exemplo, a habituação a barulhos, enfim, a processos que realmente são repetitivos e que seu cérebro, seu corpo entende como não necessário. Também tem a neuroplasticidade envolvida com aprendizado e memória. Uma mais física, digamos assim, né? Que é a neuroplasticidade de regeneração, ou seja, uma pós-lesão, principalmente no sistema nervoso periférico, que tem essa capacidade, né, nos axônios, nos nervos, de se reestenderem, né, após uma secção deles.
Bem, e quanto à plasticidade dendrítica, que é a que eu vou focar aqui, principalmente porque ela está mais envolvida com aprendizado e memória, ela é a principal relacionada justamente com a memória e o aprendizado. E a forma como isso ocorre é por meio das espinhas dendríticas, ou seja, não apenas os dendritos, também os dendritos têm pequenas protuberâncias, que são pequenas saliências, né, que são as espinhas dendríticas. E elas que realmente exercem o papel de se comunicarem com os terminais axonais. E uma coisa que é importante deixar bem claro é que essas espinhas dendríticas, elas são dinâmicas. Ou seja, elas podem tanto aumentar o seu número como o comprimento para que direção elas vão e se comunicam, né? Ou seja, deixar bem claro, pessoal, essas espinhas, elas se movem com o tempo. Por exemplo, quando você esquece de algo, aquelas espinhas, aquelas conexões se desfizeram, ou quando você aprende realmente algo firmemente, aquelas espinhas, as conexões entre elas ficam mais fortes. É basicamente assim que funciona. Elas realmente são móveis. Seu número pode aumentar, enfim, como já falado. E as formas delas se modificam bastante, principalmente com a aprendizagem, e por isso elas estão relacionadas diretamente com as funções neurais superiores, que são o quê? Consciência, né, tomada de decisão, memória, essas são as funções neurais superiores. E essa neuroplasticidade dendrítica tem várias fases durante a vida, com a maior parte dessas fases acontecendo na infância. Por exemplo, as primeiras fases se relacionam ao aprendizado sensorial, como os estímulos da luz ou sons, né? Ou seja, você identificar objetos, identificar, por exemplo, se é a voz da sua mãe, se é um barulho de um carro, essas coisas assim. Identificação tanto sonora como visual. E fases mais adiante envolvem o aprendizado da fala, leitura, criatividade, enfim, né? Funções neurais superiores. E as fases mais tardias se relacionam com a tomada de decisões. As funções executivas, que justamente por serem mais complexas, demoram mais para amadurecer. E a neuroplasticidade, de uma forma geral, se dá principalmente na infância, né? Só para frisar aqui. Mas ela também ocorre na fase adulta, de uma maneira que os indivíduos se adaptem às necessidades, né? Como já foi dito, aprendizado, memória, e é um processo diário e natural do corpo humano. Como o Alisson já destacou bem a questão da plasticidade neural na infância, eu vou falar um pouco sobre essa plasticidade na vida adulta, que ela vai entrar em ação principalmente em lesões físicas ou cerebrais. Por exemplo, em casos de derrames, traumas, AVC. Só que é importante destacar que, apesar de dela entrar em ação, principalmente nas lesões, ela nunca vai deixar de estar em atividade, como Lara já havia citado. Ela também vai estar ativa, por exemplo, em novos aprendizados, porque a gente está em constante mudança, a gente está em constante evolução. Então, isso é importante que seja destacado. Bem, eu vou falar agora, escolhi uma dessas três que eu citei, que foi o derrame, traumas e AVC. Eu vou falar sobre o AVC, sobre como é que a neuroplasticidade pode auxiliar no período pós-AVC. Bem, quando há esse acidente vascular cerebral, a gente tem que desdobrar as possíveis disfunções que tenham ocorrido ali, justamente passando pela cognição, fala, mastigação e até movimento dos membros, que são os principais pontos que são atacados nesse tipo de problema. Quando o sangue ele encontra determinada dificuldade para chegar até o cérebro, ele interfere na passagem do oxigênio e além da passagem de outros nutrientes também. Esse é o chamado AVC isquêmico. E também há o AVC hemorrágico, que é justamente como o nome já induz para que você conclua, ele está ligado ao rompimento de algum vaso sanguíneo que está ali no cérebro que vai causar uma hemorragia. A boa notícia é que essa neuroplasticidade ela tem a capacidade de gerar novas conexões, ou seja, determinado local foi lesado, essa neuroplasticidade vai fazer o quê? Aquilo ali aconteceu, eu vou criar um novo caminho aqui, eu vou ajustar esse novo caminho aqui para que aquela habilidade do ser humano não seja perdida. Ou seja, vai gerar novas conexões que vão permitir a recomposição parcial ou até total de grande parte das perdas geradas por aquela doença. Além disso, essa neuroplasticidade é a forma que os neurônios saudáveis vão encontrar de refazer antigos caminhos, como já citei, para que nosso corpo volte a ter a capacidade de executar as ações, como já citei, aquelas que são mais atingidas, que é a de falar, até se vestir sozinho tem gente que sente dificuldade depois de um AVC. Além disso, é importante frisar, ter conhecimento de que é um processo demorado. Esse processo vai variar de acordo com o organismo de cada pessoa.
só que ele pode ser estimulado, ele pode ser acelerado, de acordo com as terapias de reabilitação. Então, como é que a gente pode estimular essa neuroplastia pós o AVC? Bem, o primeiro passo indicado é que, a partir das terapias de reabilitação, que vão ser organizadas, estimuladas por médicos, juntamente com os profissionais, como fisioterapeuta, que vão organizar terapias ocupacionais, exercícios adequados, até um fonoaudiólogo vai entrar também, essa equipe toda junta ali, ela vai avaliar as condições, de acordo com o caso, que cada caso é um caso, como diz a frase, e vai destacar qual é o melhor caminho a ser seguido. E é importante que essa reabilitação ela seja breve, o mais breve possível, porque ela vai conter determinados processos degenerativos, especialmente os de contratura e atrofia dos membros, que é o que faz com que as pessoas sofram nesses casos. Outra técnica promissora pode ser a neuromodulação não invasiva, que é realizada justamente pela estimulação magnética, que vai ser transcraniana, que atua estimulando as ondas magnéticas, que são capazes de alterar o funcionamento cerebral. Assim, ele vai melhorar tanto o desempenho do sistema nervoso central, como do sistema nervoso periférico. E também é importante que a gente saiba como é que pode somar essas terapias, que vão ser definidas pelos profissionais, em casa. Bem, é de acordo com a rotina do dia a dia, deixando tudo mais leve, porque é importante, como a gente já conhece da fisiologia, que o corpo humano ele é todo interligado. Então, para toda recuperação, é importante toda uma organização, para que a gente se sinta bem por completo ou seja, determinadas terapias, como contato com animais, música, vai ser de acordo com o paciente, de acordo com que ele se sinta, com que ele se sinta bem, com que ele se sinta à vontade. Bom, e pegando aí o gancho de Vicente, né, que ele já falou nessa questão de lesões no sistema nervoso central. Então, quando a gente tem essas lesões, a gente vai ter a neuroplasticidade com o intuito de restaurar essas lesões. E aí, eu achei interessante a gente destacar os tipos de neuroplasticidade, né, que aí a gente vai ter 5 tipos. A gente tem a regeneração, a plasticidade axônica, a dendrítica, a somática e a sináptica. Começando aqui rapidinho pela de regeneração, esse tipo, ele é facilitado por um ambiente favorável. Ele ocorre, assim, mais no sistema nervoso periférico, e ela é facilitada pelo sistema favorável que o sistema nervoso periférico proporciona para a gente. Porque lá a gente vai ter células produtoras de mielina, como as células de Schwann, e isso vai orientar o crescimento do axônio. Pode falar, Fábio. Em relação a esse tipo de neuroplasticidade, é válido também destacar que os indivíduos que sofreram traumatismos envolvendo a secção de nervos periféricos, eles podem sim obter uma recuperação das funções de maneira parcial ou completa. Isso vai depender da intervenção. Com intervenção rápida, isso sim já é possível. Um adendo aqui que eu queria dar sobre as minhas pesquisas, que é justamente que isso o Fábio estava falando, era sobre a cincinesia. E como ela falou, pode sim haver recuperação, mas em algumas situações especiais, a regeneração neuronal acaba que os neurônios, que os axônios, eles não crescem para os músculos certos, ou seja, eles são seccionados, mas eles acabam se regenerando para um músculo errado. E é justamente nesse caso que ocorre a cincinesia. E ela é causada por falhas justamente de inervação, principalmente após traumas de nervos, ou seja, a regeneração não foi guiada corretamente. Houve uma regeneração imprópria. E também, não só por traumas, também pode ocorrer por neurodegeneração, como ocorre na doença de Parkinson. Ou seja, nessa situação de cinesia, depois que a pessoa sofre um trauma, por exemplo, quando ela pensa em mover determinado músculo, em vez dela mover um músculo, ela move o outro. E ocorre principalmente na face, porque aí que estão os nervos cranianos, né, e geralmente um nervo inerva um conjunto de músculos, e os músculos são pequenos, ou seja, talvez uma secção em um nervo acabe levando a regeneração para um músculo perto do músculo original desse nervo, que era inervado por esse nervo. E justamente era isso que eu queria dizer sobre a cincinesia, que é um caso quando não só a regeneração ocorre errada, como ela também acaba inervando outro músculo. Outro tipo de neuroplasticidade é a axônica.
ela é a plasticidade inicial, que ocorre entre 0 e 2 anos de vida, e ela é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso. Esse período, esse intervalo de 0 a 2 anos, que é o de maior neuroplasticidade, ele também é chamado de período crítico, em que o sistema nervoso ele é mais plástico e mais suscetível às mudanças do meio externo. Tanto que já foi comentado a questão de um diagnóstico precoce de certas doenças, principalmente quando é em crianças. Vai ter um melhor tratamento. E dessa forma, um ambiente rico em estímulos, ele é fundamental para a aquisição de várias capacidades cerebrais, uma vez que eles vão proporcionar a estação necessária para a modificação permanente de certos circuitos neurais. Pode falar, Lara. Um exemplo disso é, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem, né? Por isso que a gente vê que, por exemplo, em caso de lesões, a recuperação das funções linguísticas na criança, quando acontece na infância, é bem mais fácil a gente recuperar a linguagem do que quando a gente tem adultos. Porque justamente por essa neuroplasticidade, porque como a gente já viu, ela ocorre ali no período inicial da vida, entre os 0 e os 2 anos de idade. Agora, a dendrítica, né, que o Alisson já abordou bem, ela é caracterizada pela alteração de número, de comprimento, até mesmo de disposição espacial das espinhas dendríticas, e vai ter uma relação muito forte com a dinâmica da aprendizagem, né, com as funções neurais mais altas, com a questão da consciência. Então, quando a gente tem alguma patologia que vai interferir nisso, a gente pode ter processos como um retardo mental, uma síndrome do X frágil e tudo mais. Justamente essa parte que Lara falou, só complementando, essa questão da anormalidade do padrão da espinha dendrítica. A espinha dendrítica, esse padrão, ele se modifica dinamicamente com a aprendizagem. E quando tem justamente uma anormalidade nesse padrão, nesse estilo, vão poder ocorrer algumas disfunções entre essas conexões interneurais. E essas disfunções, elas estão justamente relacionadas com essas patologias, as que Lara comentou: síndrome do X frágil, retardo mental, epilepsia, síndrome de Rett, e outro tipo de neuroplasticidade é a somática, que ela está vinculada com a capacidade de regular a proliferação ou a morte de células nervosas. Ela tem uma especificidade que é justamente por ocorrer somente, melhor dizendo, no sistema nervoso embrionário, e não está suscetível às influências externas. Inclusive, é esse tipo de neuroplasticidade que traz uma esperança na recuperação por uso de células-troncos, né? Porque ela está presente no período embrionário, e aí, nesse tipo, as células-troncos, elas podem se diferenciar ainda. Então, elas são objetos de muitos estudos, de muitas pesquisas, porque elas podem funcionar como células substitutas de alguns tecidos nervosos lesionados em alguns doentes, como, por exemplo, em Alzheimer, em Parkinson, e até mesmo em acidentes vasculares cerebrais, AVS, seja isquêmico ou seja realmente o hemorrágico. E, por fim, um outro tipo de neuroplasticidade que a gente tem, o quinto tipo, é a plasticidade sináptica, que é caracterizada por alterações nas sinapses entre as células nervosas. O que são essas sinapses, né? As sinapses são aquelas conexões que ocorrem entre os neurônios e que vão permitir a transformação da informação, a transmissão da informação de um neurônio ao outro. E como que essa informação ela é transmitida? Ela é transmitida por meio de impulsos elétricos, que ao longo do axônio vai ser convertido em sinais químicos, quando ele é liberado ali nas conexões interneurais, e aí na membrana do neurônio pós-sináptico, esse sinal ele vai ser convertido novamente em energia. Então, a gente vê essa transformação elétrica, química e em elétrica novamente. Durante essa condução, né, pode ocorrer algumas alterações que vão interferir nas conexões neurais por meio justamente da plasticidade sináptica. Quem levantou a mão? Pode falar. Só complementando o que tu falou, essas sinapses
desse tipo de neuroplasticidade, ela pode influenciar na intensidade da sinapse, né? Ela pode se tornar mais forte ou mais fraca, isso vai depender do estímulo interno ou externo. E esse tipo de neuroplasticidade em si, ele tem um papel fundamental nos processos de aprendizagem e memória. E já dando a deixa para a aprendizagem, o que seria a aprendizagem? Ela pode ser considerada como uma modificação do comportamento, como resultado de experiências ou aquisição de novos conhecimentos acerca do meio. O conceito de aprendizagem e memória ele é muito amplo, muitos autores ainda não fecharam. Entretanto, tem um conceito que eu achei bem interessante, que ele diz que a aprendizagem é a modificação do comportamento. Ela é como resultado da experiência ou aquisição de novos conhecimentos acerca do meio. É importante ressaltar que a neuroplasticidade e a aprendizagem, elas estão diretamente relacionadas. Uma vez que adquirimos um novo aprendizado, o cérebro fica encarregado de armazenar as informações importantes. Isso ocorre de modo que elas possam ser utilizadas pelo indivíduo quando for necessário. Dessa forma, novas vivências e conhecimentos fazem com que o cérebro crie vias neurais, que são os caminhos percorridos entre os neurônios pelas sinapses. E a cada aprendizado ou vivência enriquecedora, a comunicação entre os neurônios fica mais fortes e mais eficientes. A gente trouxe algumas dicas de como melhorar a aprendizagem. A primeira delas é adquirir novos conhecimentos. É importante que a pessoa ela continue buscando por conhecimento constantemente. Como o Vicente falou no início, seja tocar um instrumento musical, aprender a tocar, seja praticar um novo esporte. Isso tudo porque, como o Fábio já disse, quando você adquire um novo conhecimento, você torna mais eficiente as conexões dos seus neurônios. Além disso, é importante também sair do modo automático. O que é que isso significa? Quando você faz algo repetitivo diariamente, daquela mesma forma, você não está estimulando novas conexões dos seus neurônios. Como isso seria? Por exemplo, os estudantes que eles estão acostumados sempre a manter a mesma forma de estudo, seja assistir a aula e fazer o resumo. É importante que ele mude essa forma de estudo pelo menos algumas vezes. Por exemplo, se é acostumado a fazer resumo, tenta estudar fazendo algum mapa mental. Se é acostumado a estudar fazendo mapa mental, tenta se acostumar a estudar fazendo resumo. Outra forma também é eliminar distrações. O que seria eliminar distrações? Quando você está fazendo algo, é importante que você dedique o seu foco apenas àquela coisa. Não consiga fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando você coloca o seu foco naquela coisa, você vai conseguir fazer com que as conexões dos seus neurônios elas fiquem voltadas exatamente para aquilo, fazendo com que você realize aquela atividade de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz. Isso é importante também, principalmente para os estudantes, porque muitos, às vezes, têm problema com foco e acham que se sentem mal por não conseguir estudar diariamente por diversas horas seguidas. É importante que o estudante, eu falo estudante porque nós estamos no meio de estudantes, é importante que eles saibam que tudo é um aprendizado diário. Então, se ele conseguir aprender uma coisa por dia, durante um ano ele já vai ter aprendido 365 novas coisas. Então, pode parecer pouco durante um dia, mas a longo prazo, tudo que você aprende vai ter uma grande importância. É perceptível que aprendizagem, experiência e ambiente são fatores que estão interligados. A aprendizagem e as experiências que vivemos moldam nossas percepções, hábitos e emoções. E elas também são fundamentais para a neuroplasticidade. E tudo isso ocorre dentro de ambientes diversos nos quais estamos inseridos. Assim como já foi falado por Letícia, por Lara, por Alisson, que a deixa que eles falaram sobre as questões sociais. A relação, sim, da neuroplasticidade com isso, com os estímulos internos,
E, dessa forma, a neuroplasticidade, ela depende de um conjunto de fatores que abrange não só as experiências, mas os contextos em que elas ocorrem. Levando para o que Fávila falou, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando você consegue tornar aquele ambiente mais dinâmico, quando você promove uma troca de informações, de conhecimentos entre os seus colegas de trabalho, você torna aquele ambiente favorável à neuroplasticidade. Além disso, a neuroplasticidade ela também tem uma importância clínica. Vicente até falou sobre isso anteriormente, no sentido de que ela é utilizada por fisioterapeutas e por psicólogos como uma prática para reabilitação de lesões, seja por perda de função, prevenção de perdas de cognição, por lesões, e o objetivo desse tratamento é justamente aumentar a plasticidade do cérebro com exercícios que estimulem as sinapses. Então, gente, era isso que nós queríamos apresentar para vocês. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que tenha sido engrandecedor e enriquecedor para o conhecimento de cada um. Nós queremos agradecer a atenção de todos vocês.